Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no verso 18 ao 28, nós falaremos de propósito, amém? Amém? Carta de Paulo à igreja de Romanos, capítulo 8, verso 18. Eu sempre digo abra, mas sempre está aqui também. Vamos lá, diz assim: eu considero que o sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que nos revelará mais tarde. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa um dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que até agora toda a criação geme com dores de parto. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós, como antecipação da glória futura. Pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos dos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. E o Espírito que nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podemos expressar em palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito, amém? Pode se sentar. Irmão, só para ficar mais fácil aqui, toda vez que a interpretação da palavra propósito virou uma coisa muito subjetiva, né? Você pergunta para A o que é propósito, ele fala uma coisa. Se você perguntar para B, ele fala outra coisa. O que é propósito? Propósito é meta, eu não sei, é uma vontade de alcançar, cada um tem sua interpretação. Mas o apóstolo Paulo, quando ele escreveu, ele tinha intenções. A primeira coisa que você deve fazer ao ler a Bíblia é saber que os escritores bíblicos tinham intenções. Eles queriam convencer todo mundo que eles pudessem de que Jesus era a única via de salvação para o homem. Haja visto que no capítulo 3 de Atos, o rei Agripa questiona Paulo e diz: por acaso você está tentando me persuadir a ser cristão? E aí Paulo dá uma resposta surpreendente, ele diz: não só você, mas todo mundo, eu estou tentando persuadir quem eu puder. Então todo escritor bíblico tem sua intenção, e Paulo não era diferente. O livro de Romanos não é só um livro. Um grande teólogo, ou talvez um dos maiores que já existiram, dizia que se nós pudéssemos salvar apenas um livro da Bíblia, nós deveríamos salvar Romanos. Porque para você ter uma ideia da importância, porque dentro do livro de Romanos estão todas as doutrinas da fé cristã. O livro de Romanos fala sobre salvação, fala sobre pecado, fala sobre a queda, sobre a redenção, sobre a eternidade, sobre a condenação e a salvação, enfim, ele tem um compilado de informações importantíssimas, talvez não só importantes, mas indispensáveis para a fé cristã. Não tem como saber de maneira plena dos intuitos de Cristo sem ler o livro de Romanos. Ele sistematiza muito bem a fé cristã. E Paulo, escrevendo a uma igreja que era muito organizada, se você ler o texto de Romanos, você vai perceber como Paulo faz questão de colocar bem as coisas. O gênero literário, ou pelo menos o modo de escrever de Paulo, é muito mais institucionalizado aqui. Paulo começa falando de propósito aqui no capítulo 8, nesses versos, e para ficar mais fácil a nossa interpretação de propósito, propósito é uma meta em comum, um objetivo compartilhado, pode ser assim? Deu para entender? Propósito da igreja cristã é um objetivo compartilhado. Nós temos nossos objetivos pessoais.
os íntimos. Alguns, inclusive, nós nem compartilhamos com ninguém. Tem até os mais mandingueiros, mandinga gospel, é lógico, que fala assim, não fala com ninguém, porque quando você fala com alguém do seu sonho, dá azar. Olha só, se o propósito que está no seu coração é lícito e glorifica a Deus, em que mundo você vive que você consegue acreditar que Deus é todo poderoso, que alguém pode atrapalhar o plano de Deus? Não, é uma olhada. Enfim, vamos definir o propósito aqui de Paulo como um objetivo compartilhado. Apesar de nós termos nossos objetivos pessoais, nós, enquanto igreja, enquanto comunidade, temos objetivos compartilhados. Quer ver um exemplo? Quem aqui estava nessa igreja no período da pandemia? O advogado me manda uma carta e diz assim, pastor, a partir de agora todas as igrejas têm que fechar. A porta do templo fechou, mas a igreja não parou. A minha esposa chegou para mim e falou, é melhor você ficar em casa. Aí eu disse para ela, se o capitão do barco for embora, vai afundar o navio. O pessoal vai olhar e falar, se o pastor está com medo, Deus me livre, eu que vou embora mesmo. E é lógico que por medida de segurança e por consciência, nós podíamos abrir também, falar, vamos gente, vamos aqui na pandemia. Então o que nós fizemos? Definimos um objetivo. Se nós não podemos cultuar da maneira comum, nós vamos servir o povo com alimento, com comida, aqueles que têm necessidade. A igreja se uniu, alimentou mais de 30, 40 famílias, com não sei quantos mil quilos de comida. Enfim, nós compartilhamos um objetivo, nós fizemos o que tinha que ser feito, nós glorificamos o nome de Deus, nós somos generosos, solidários. Irmão, e olha que se fomos generosos aqui, não é para falar, nossa, como nós fomos bondosos, etc. Eu não tenho esse tipo de presunção, não. Nós fomos bondosos na medida do que nós conseguimos, servimos as pessoas porque nós tínhamos um objetivo compartilhado, era alimentar o povo, cuidar dos irmãos e glorificar a Deus com isso. É disso que eu estou falando, a igreja tem os seus propósitos particulares, mas tem os seus propósitos em comum, e o maior de todos os propósitos da igreja é revelar o nome de Jesus, é revelar Deus como um Pai de amor, como um Pai de graça, como um Deus perdoador, que salva, que nutre o espírito do homem e modifica a vida dele, pelo menos se ele se sujeita a isso. Essa é a nossa missão, anunciar um reino de paz, um reino de amor, um reino de transformação absoluta e glorificar o nome de Deus, que foi quem nos enviou para isso, amém? Deu para entender? A perspectiva compartilhada daquilo que nós devemos fazer, de como nós devemos agir e onde nós queremos chegar. Irmãos, além de falar do que nós devemos fazer, olha, deixa eu te falar uma coisa, irmãos, eu não sei em que tradição cristã você cresceu, mas em algumas igrejas as pessoas não pregam o evangelho, elas simplesmente dizem, você pode isso e não pode aquilo. E eu sempre digo isso, é muito fácil eu dizer que você está condenado sem antes ouvir tua história. Quer ver uma coisa? Exercício prático. Mentira é pecado? Vamos lá, levante a mão quem acha que mentira é pecado. Corrie Tebon foi uma menina que viveu na época dos campos de concentração. E ela escondia os judeus no seu sótão. E a Gestapo, a polícia do Hitler, batia na porta dela e falava, tem judeu aí? Sabe o que ela respondia? Não. Mas tinha. Ela mentiu? Ela pecou? O que você está querendo fazer com isso, pastor? Dizer que mentira não é pecado? Não, eu estou querendo mostrar para você como é mais complexo do que dizer pode ou não pode, errado ou certo. O convite do Evangelho de Jesus não é criar uma plataforma de comportamento. Os que se comportam assim são salvos, os que se comportam assim estão condenados para o quinto dos infernos. Não é isso. O Evangelho de Cristo é um convite à reflexão de uma nova vida. Olha só, essa proposta de vida do sistema humano, o comportamento comum das pessoas, não pode te trazer a felicidade verdadeira, não pode te caminhar para algo transcendente, para o céu, para a eternidade, ou seja, no que você acredita.
O único que pode de fato perdoar os seus pecados, redimir você, curar a sua alma, sarar a sua mente, o único serviço completo é o amor de Jesus aplicado na veia, na alma, no coração. Essa é a proposta do Evangelho. Eu te convido a refletir ao caminho que você está tomando e te apresento um novo caminho a seguir. O nosso caminho passa pela cruz do Calvário, pela redenção que há em Cristo Jesus e pela perspectiva, ou pela esperança de morar com Ele na eternidade. Amém? Vamos ver esse texto aqui, porque de quinta eu tenho que dar uma... Vamos lá. O texto começa dizendo no verso 18 o seguinte: considero que o nosso sofrimento de agora é nada comparado com a glória que nos revelará mais tarde. Veja que Paulo está fazendo uma antítese aqui, ele está dizendo, olha, existe sofrimento. Paulo está negando que existe sofrimento? Irmãos, existe uma diferença muito grande entre agir pela fé e ser maluco, e viver em estado de negação. Você entra numa igreja que as pessoas prometem que você vai ser rico, vai ter dinheiro, vai ganhar, vai ser sempre vitorioso, vai ser triunfante, seu nome do meio é vitória, e etc e tal, levanta aqui, recebe a chave, é o anjo, é a bandeja, é sei lá, o jarro, eles inventam um monte de coisa. Unge teu carro, unge tua cabeça, unge tua cadeira, unge tua porta no umbral da porta, aqui não vai passar nada, etc e tal. Existe uma distância muito grande disso com viver na fé. Isso é utopia, ninguém está livre das dificuldades. Paulo está dizendo, olha, existe um sofrimento, mas ele é pequeno diante daquilo que Deus pode fazer. Não é que ele não existe, é que ele é potencialmente pequeno diante da grandeza de Deus. O sofrimento de fato existe, mas a proposta de salvação, a proposta de remissão, a proposta de cura, se você permitir que Deus intervenha nessa situação, se você de fato colocar as coisas debaixo do jugo de Deus, se você de fato permitir que Deus assuma o controle dessa situação, você vai perceber que diante da grandeza de Deus, da bondade de Deus, do poder de Deus, esse problema é pequeno. Ele é grande agora, para você que é limitado, que é sem esperança, que não tem força, que não pode resolver as coisas sozinho, mas se você contar com a ajuda de Deus, ou se você permitir que esse Deus assuma o controle das coisas, você vai perceber que esse problema não é tão grande, e não porque o problema é pequeno, mas porque o Deus é muito grande, porque a oferta de poder que há em Deus é ilimitada. Ele pode tudo, sabe tudo, Ele tem todo o controle, Ele está acima de tudo. Então diante dessas atribuições, ou diante dessa descrição de um Deus onipotente, onipresente, onisciente, os problemas não são tão grandes. Paulo está dizendo, eu sei. Veja, quem está dizendo aqui é um homem que foi preso injustamente, é um homem que sofreu naufrágio, é um homem que foi apedrejado, apedrejado mais de uma vez, é um homem que foi tirado como morto. Quem aqui já leu o Evangelho de Lucas? Nunca ouviram falar de Lucas? É um livro bem importante, tem na Bíblia, assim. Já ouviram falar de Lucas? Então, Paulo andava com Lucas, por duas razões, repita, Lucas era bom escritor, e ele era médico. Paulo já andava com um médico do lado, e ele era médico de formação, ele era formado nas academias do Egito, porque Paulo sabia, apanhava uma hora atacava uma pedra na cabeça dele, e Lucas era um médico assim, era um plus a formação dele, porque ele costurava Paulo, dava remédio, ele era a especialidade de todas. A especialidade dele, a residência dele foi andar com Paulo. Andar com Paulo era suficiente para aprender tudo que era necessário, porque ele apanhava, a cobra picou ele, e ele está dizendo, olha, diante de tudo isso, de toda essa tribulação, a gente reclama bastante, mas Paulo está dizendo, diante da picada da cobra, do apedrejamento, da injustiça, de ser preso indevidamente, a mulher abandonou ele, a família Paulo não era um cara pobrezinho, vinha de uma família abastecida, deserdaram ele diz, diante de tudo isso, tem uma coisa para vocês, a glória que nos espera é boa, é grande, é maravilhosa e é maior do que todo esse problema. Paulo está dizendo, eu não sou louco, não estou negando que existe um problema, e existem vários problemas, porque essa geração, além de ser doente no corpo, é doente na alma, além de ser doente física, é doente de esperança. Nós trocamos a convivência da mesa pelas telas, nós trocamos a janta em família, e cada um janta num espaço da casa, nós deixamos de priorizar as coisas que são pequenas, porém fundamentais,
e começamos a nos preocupar apenas em ter, em ganhar, em adquirir. É um problema filosófico, é um problema de fé, enfim, é um problema muito maior do que dor física. Mas Paulo está dizendo algo no verso 18, apesar desse problema ser grande, ser especialmente causador de vários problemas, a glória de Deus ainda é maior do que tudo isso. Vocês não devem perder a esperança, porque em Cristo há solução para esses dilemas. Para os dilemas antigos, para os dilemas contemporâneos, há solução. Jesus é a resposta para uma geração doente. A fé cristã, a disciplina de oração, a disciplina de comunhão, a disciplina de assistência ao próximo, a disciplina de estar junto, tudo isso é a cura para uma geração caída. Está dando para entender ou não? E Paulo vai dizer que há uma glória que se revelará. Escute, a glória de Deus, ela se revela de maneira gradual. A gente não consegue nem entender a palavra cruzada, imagina entender a glória de Deus tudo de uma vez. A glória de Deus, ela se revela de maneira gradual. Nós começamos a entender a vida de uma outra maneira, gradualmente. E Paulo está dizendo, ainda existe uma glória maior do que tudo que você já viu, ouviu, pensou, imaginou para se revelar. Isso é bom, amém? Pois toda a criação aguarda com expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Irmãos, existe um grande estímulo ao potencial acadêmico hoje, existe um grande estímulo ao trabalho, a ser bem sucedido. Você vive no Instagram e está toda hora 3 passos para ser bem sucedido, você vai na igreja, o cara, vamos fazer a campanha, e você vai, irmão, eu só conheço um jeito de ser bem sucedido na vida profissional. Vocês querem essa revelação? Estuda, trabalha, acorda cedo, e compra todo mundo. Se você vem na igreja achando que eu vou jogar essa água aqui em você, você vai sair daqui mais inteligente, alguém te enganou profundamente, você está com um problema muito mais sério, é psiquiátrico o seu problema. Não tem solução mágica. Veja, a proposta da Bíblia não é essa. Eu sempre digo isso aqui, as pessoas chegam, e os dinossauros para mim? Eu falo, o que eu tenho a ver? Eu sou paleontólogo agora? Eu sou teólogo, o que tem a ver com dinossauro? O que eu tenho que falar de dinossauro? A proposta da Bíblia não é você ser bem-sucedido profissional, não é te explicar os mistérios da cavucação, o cara falou que achou a porta do inferno na Sibéria, já fez uma conta e achou o lugar da arca. A proposta da Bíblia não é essa, a proposta da Bíblia é dizer para você, olha, você é filho de Deus. Existe um Deus, Ele é imanente e iminente, Ele é poderoso, Ele tem todas as coisas sob o seu controle, Ele é criador, com o poder das suas palavras, Ele criou todas as coisas, e Ele resolveu te adotar como filho. Eu sempre dou esse exemplo, você já pensou, eu não vou perguntar não, eu ia perguntar um negócio, mas deixa. Eu ia perguntar, quem já foi preso? Eu não vou perguntar, porque um dia eu fui no acampamento, perguntei, quem já matou alguém? 9 pessoas levantaram a mão. Eu até mudei o texto, eu falei, Deus está falando que vocês vão prosperar, que vocês são tudo uma bênção. Eu nem sei o que vocês fizeram, mas está todo mundo perdoado. Aí a mãe mandou para mim, o que aconteceu? Eu falei, sei lá, mas isso aqui é reunião do PCC, isso aqui não é culto não. Mas 9 presos, meu Deus, me chamaram para pregar na FEBEM. Enfim, eu ia perguntar, quem já foi preso? Mas eu não vou perguntar, porque de repente eu quero falar, eu? Sabe, se você já teve pelo menos os seus desejos em estado de privação, você sabe o quão importante é ser livre. Imagine que você vai a um julgamento, você é o acusado, você é condenado, você tem consciência de que cometeu o crime, você foi pego em flagrante, você estava com a faca ensanguentada na mão. Quando você entra diante do juiz, o que você espera? Você não sabe? Eu espero, sou inocente, eu não quero nem saber. Eu nego. Se tudo está dizendo que foi você, se você é um réu confesso, e se apresenta diante do juiz dizendo, de fato fui eu que matei, só tem uma coisa que te espera. Adivinha? A condenação, e assim nós éramos na eternidade. Nós havíamos pecado de fato, pense no cenário eterno.
Nós éramos culpados dos nossos pecados. Entramos diante do juiz. E o juiz era Deus. E à direita dele existia um advogado chamado Jesus. E ao invés de nós sermos condenados, nós somos adotados pelo juiz. Em vez do juiz dizer, você está condenado, ele diz, você está precisando de um pai, eu vou adotar você, vem cá. Você vai morar na minha casa, você vai ser o meu filho agora. Em vez de ser prisioneiros, nós viramos filhos do juiz. Essa é a beleza da informação da salvação. Aqueles que mereciam condenação foram absolvidos. Aqueles que mereciam a condenação foram perdoados. Aqueles que mereciam ser banidos foram acolhidos. E aqueles que eram réu confesso e mereciam toda a privação de liberdade, agora são livres em Cristo Jesus. São livres para ser felizes. Essa é a informação do Evangelho. E a Bíblia diz que a criação, o sistema do mundo, espera o dia que essas pessoas que são livres saiam para o mundo para revelar essa bondade que é em Jesus. O que o mundo espera de você? Que você seja um grande profissional? Acredite, já existem grandes profissionais. Se você tem afeição por literatura, e se você ler os grandes escritos, seja filosóficos, seja em qualquer matéria, seja em questão de humanas, em questão de exatas, você vai sempre perceber que tem alguém melhor que você. Você olha e fala, não dá para alcançar esse cara. Eu leio Agostinho, Santo Agostinho, me dá uma depressão. Fico pensando, por que eu estou estudando teologia? Eu nunca vou ser igual a esse cara. O mundo não precisa de grandes, é lógico, é importante que nós tenhamos grandes profissionais, mas a expectativa do sistema mundano é remissão. Eles esperam os filhos de Deus, que esses bons profissionais, que estejam entre nós, em nome de Jesus, mas que, para além de tudo isso, você se lembre que antes de ser um grande profissional, você é filho de Deus. Antes de marcar a história das pessoas com o seu trabalho, lembre-se que você tem uma palavra de salvação, que é muito maior e muito melhor do que qualquer trabalho que você pode oferecer. E o texto vai continuar dizendo, que toda a criação foi submetida, não por vontade própria, mas por vontade de Deus, a uma existência fútil. Não foi por tua escolha, Deus te expôs à futilidade do mundo. Você percebe a futilidade do mundo? Percebe ou não? Percebe como as pessoas estão apegadas a coisas bobas, efêmeras, passageiras? Você vê um irmão que ama, beija, vai domingo almoçar, até o pai morrer e deixar uma casa velha, caindo aos pedaços. Os caras começam a se matar, todo mundo se gladiar, se destruir. Eles nem sabem que a hora de pagar o imposto vai ser mais caro que a casa, que nem compensa essa casa. As pessoas estão apegadas a coisas que vão passar. E a Bíblia diz que essa exposição à futilidade não é por vontade nossa, mas Deus quis nos expor. Para quê? Porque Deus queria que nós víssemos, diante da mentira, o quão importante é a verdade. Deus queria que nós olhássemos a futilidade e nos apegássemos àquilo que é eterno. Deus queria que nós olhássemos aquilo que é passageiro e nos apegássemos àquilo que é perene, que não passa. Deus nos expôs a toda a verdade desse mundo para que nós amássemos aquilo que não é desse mundo, para que nós olhássemos e disséssemos, olha a oferta, que péssimo, que podre, que passageiro que é isso. Eu não vou me apegar a isso, eu vou me apegar àquilo que não passa, aquilo que é eterno, a salvação, a bondade, a misericórdia, a comunhão, a todas essas coisas. Deus nos expôs à futilidade para que nós amássemos aquilo que é essencial. A nossa esperança como filhos de Deus na criação é ser gloriosamente liberto da decadência que nos escraviza. Presta atenção, pior do que estar decadente, é viver decadente sem perceber a decadência. Deu para entender? Deu ou não? Pior do que fazer algo mal, é ser mal e não se sentir mal com isso. É conviver bem com o fato de ser mal. Você é mau e vive naturalmente. Você não tem espaço para amar ninguém, para perdoar ninguém, para conviver com ninguém. Você não tem espaço para amar ninguém e vive bem com isso. Pior do que estar num estado de decadência é conviver normal com isso. Pior do que estar num estado pecaminoso é pecar e viver normal como se nada tivesse acontecido.
é não se incomodar com a decadência que você vive. Nós passamos diariamente por pessoas famintas, desesperadas, filhos sem pai, pessoas que se entregaram à bebedeira porque foram abandonados por cônjuges, pessoas que não conheceram seus pais, pais que perderam seus filhos, e nós vivemos de maneira indiferente com relação à situação degradada de toda a criação. Pior do que fazer uma maldade é ser mal e conviver bem com isso, é não se arrepender, é não olhar para dentro de si mesmo e perceber que precisa de Deus, precisa que o Senhor toque o nosso coração, que o Senhor nos chame a uma realidade eterna, para que nós venhamos ser melhores, tanto com Deus quanto com o próximo. Pior do que estar em decadência, é não perceber a sua própria decadência, é não ter a percepção do que está acontecendo. Pois sabemos que até agora toda a criação geme com dores de parto. E aí eu vou adiantar aqui, Paulo vai dizer que nós também gememos, embora tenhamos o Espírito Santo que antecipa em nós a sensação de salvação. É o já e o ainda não. O Espírito Santo vem até nós e diz: olha, vocês são selados, vocês estão salvos em Cristo Jesus. Isso deixa você feliz ou não? Porém, até lá existe uma jornada. Seria tão bom se a salvação não fosse um processo que eu digo assim, se não tivesse que esperar mais. A salvação é um fato, né? Ela acontece na hora, está remido e pronto, graças a Deus por isso. Mas seria tão bom se passou de ano, pronto, vai morar na eternidade, acabou toda a dor, toda a tristeza. Ou se não, Deus colocasse em você eu vou denunciar a minha idade. Alguém nos anos 90 já viu aquele filme de um menino que vivia numa bolha? Não seria legal se Deus fizesse uma bolha imunizante, que nos livrasse dos problemas, que todo mundo que viesse falar besteira para nós ficasse mudo na hora? Oh Jesus, que bênção que ia ser. Ou a gente surdo apenas por um momento. Seria tudo maravilhoso. E Paulo está dizendo: olha, apesar de nós termos o Espírito Santo que testifica em nós que nós somos salvos, no sentido de que nós fomos perdoados, você foi perdoado, eu fui perdoado, não pesa sobre nós mais condenação. Paulo está dizendo: apesar de tudo isso, nós ainda temos uma jornada, nós precisamos viver como pessoas normais, nós precisamos trabalhar, nós precisamos pagar as contas, nós vamos viver em dilemas pessoais, em dilemas de moralidade. Quem aqui já não se viu fazendo o que é errado, mesmo sabendo que estava errado? Eu não, pastor, porque eu tenho asas, olha aqui. Quem aqui não sabia que era errado e fez errado? Tem pessoa, inclusive, que eu vou dizer que tem alguma crise de Estocolmo com os seus torturadores. Tem gente que gosta de quem tortura ela, gosta de quem faz mal para ela, gosta de fazer coisa errada. E parece que é um imã que puxa ele. Tem gente que não consegue terminar o dia sem fazer uma besteira, sem dar trabalho para alguém. O que Paulo está dizendo? Olha, todo o sistema humano geme por salvação, por remissão, por perdão. E nós, os que fomos perdoados, gememos pelo encontro final, pela solução dos nossos problemas, pelo dia em que nós não teremos mais tendência ao pecado, tendência ao erro. Eu não sei você que é muito santo, mas eu tenho tendência ao pecado. Quer ver uma coisa? O que é mais fácil? Dar uma explicação do porquê você não quer falar com uma pessoa ou dizer: fala que eu não estou. Esse pecado não tem de mentira, irmão. Minha família sabe, se mandar eu mentir, está lascado, porque eu não minto por causa de ninguém. Porque eu sou esquecido, né? Se eu mentir agora para você, para consertar depois, eu não consigo. Então também é um perigo para a gente que tem esquecimento mentir. Ser mentiroso, esquecido, não dá certo. Nós somos estimulados ao erro toda hora, é ou não é? E nós de maneira conveniente escolhemos o erro, porque ele é fácil, porque ele resolve o problema do momento. Escute, o pecado, ele te oferece uma solução para o momento, um alívio de prazer, um momento de alegria, mas Cristo Jesus te oferece uma solução para todo o tempo, não por um momento, mas para todo momento, não em um período, não é um alívio de prazer, é um prazer para a eternidade. Essa é a proposta de Cristo, amém? Então, apesar de saber que somos salvos, nós devemos ter paciência e esperança de que um dia nós seremos de fato imunes de toda essa tendência ao pecado. Eu vou terminar, amém?
Já deu uma hora, tá? Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Mas se esperamos por algo, devemos ter paciência e confiança. Repita, paciência e confiança. De paciência eu não vou falar porque eu não quero expor ninguém. O que é paciente? Laralá. Antes era só as crianças que ficavam assim, tá chegando, tá? Agora os adultos estão assim também. Quem aqui não pediu alguma coisa na Amazon e fica de 5 em 5 minutos? Está escrito, vai chegar terça-feira, aí você fica, vai que chega antes. Será que chegou? Mas está escrito que vai chegar terça-feira. Só começa a ficar agoniado a partir de quarta-feira pela manhã, se não chegou. Antes disso você não pode ficar agoniado, mas você fica, você pediu 15 dias antes, está lá, vai que chega. Vai que chega. Bom, você não sabe o que eu já fiz, eu já comprei livro e desesperado para ler um negócio, eu já baixei e paguei também. E para mim mesmo eu disse, é bom que eu tenho os dois. Na verdade era pura ansiedade, mas no meu coração eu queria me convencer, não, é bom que eu fico com os dois, posso... No final eu tive que doar o livro impresso, porque ficou meio ridículo ter os dois. Depois que eu falei em voz alta o que eu tinha feito, eu fiquei com vergonha. Nós somos ansiosos, é ou não é? E a Bíblia está dizendo, tenha paciência. A virtude daqueles que sabem que são salvos é a paciência e a confiança. Lembre-se, se as pessoas se abandonarem, se você não tiver perspectiva humana de dias melhores, se a sua vida agora, esse cenário agora é caótico, se você está vivendo em um momento, em uma fotografia de todo esse filme chamado vida, é ruim, tenha confiança de que Deus pode tudo, pode reverter o seu cenário, pode pôr ordem no seu caos, pode trazer calmaria ao seu desespero, e pode te dar a esperança necessária de que dias melhores virão. Amém? O Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Uma boa notícia, não é? Deus nos ajuda na nossa fraqueza, e só Deus sabe o quanto nós somos fracos. Tem gente que é fraco e pensa que fazer besteira é vitamina, né? Tem gente que chega e fala assim, pastor, sabe por que eu fiz isso? Porque a carne é fraca. E você fez isso aí porque melhorou isso aí? Não entendi. O pecado é B12 agora? Não entendi isso aí. O único que pode te ajudar de verdade nas suas fraquezas é Jesus. Ele está preocupado, ele tem interesse no seu bem-estar, amém? E dele é verdade, ele não quer nada em troca. Ele ofereceu primeiro, ele te encontrou primeiro. Ele é quem tem interesse em te ver feliz. E a Bíblia vai dizer que o Espírito, que nós não sabemos orar. E de fato a gente tem um problema no coração. A gente chega diante de Deus e fala, Deus, quase que é o Papai Noel. Esse mês, essa semana, hoje eu não falei palavrão, não xinguei ninguém, não briguei com ninguém no trânsito, não matei ninguém na minha mente, eu fui um bom menino. Por isso eu me considero no direito de exigir isso, isso, isso e isso. Como se Deus nos desse alguma coisa porque nós somos bons. Já pensou se Deus usasse o critério da nossa justiça própria para nos dar alguma coisa? Está todo mundo no cesto dos infernos. Porque o quinto ia ficar muito ocupado rapidamente. Deus não nos dá as coisas porque nós merecemos. Deus nos dá a coisa porque Ele nos ama. Porque nós somos incapazes. Deus não nos dá as coisas porque nós somos merecedores. Deus nos dá as coisas porque nós estamos perecendo tanto, que nós precisamos de um alívio das nossas cargas. É por isso que Ele é generoso conosco. E a Bíblia diz que o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. Fique em pé. Quando esse texto